Tá com medinho aí. Ai, meu Deus, Rogério, eu nunca aprendi dorso. Hoje você vai aprender. Por quê? A gente vai dividir o dorso em 5 camadas. E eu vou tirar cada camada, eu vou cortar as camadas e você vai falar no final assim: Rogério, é verdade. Dá pra saber todos os músculos do dorso em 10 minutos. Aqui eu vou começar com a primeira camada, que é a camada superficial. Sem rodeios. Na camada superficial vocês têm 2 músculos, os famosos trapézio e latíssimo do dorso. Como eu sou um cara velho, eu sou das antigas, cara. Aqui é roots, eu sou anatomista raiz. A gente chamava o latíssimo do dorso, eu vou contar para vocês a história do latíssimo. A gente chamava o latíssimo de grande dorsal. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a camada superficial do dorso, ó. Eu vou tirar só o lado direito, tá? Então tá aqui o trapézio, ó. Então esse aqui é o trapézio. Aqui no programa, ele divide o trapézio nas suas 3 partes, tá? No trapézio superior, que é cervical. No trapézio médio, que ele pega a região torácica alta. E o trapézio inferior, que ele pega a torácica baixa. Então o trapézio ele tem 3 partes, tá? De acordo com a direção das fibras, o trapézio cervical tem fibras descendentes, porque da origem para a inserção as fibras descem. O trapézio médio, ele tem suas fibras transversais, porque elas atravessam essa parte no sentido transversal. E o trapézio inferior tem as fibras ascendentes, porque elas estão ascendendo. Rogério, que nem luz? Não, ô Zé, porque estão subindo. Ascender é subir. Sabe, eu desejo que você ascenda na sua vida, você suba na sua vida, entendeu? Então, isso é ascendente, com SC. E aqui na região inferior do dorso, a gente tem o latíssimo do dorso, ó, o grande dorsal. Você vê que ele vai compartilhar aqui, de T6 para baixo, as mesmas origens do trapézio inferior, é bem interessante. Eles se fundem nas origens aqui, ó. Só que o trapézio numa capa mais superficial e o latíssimo entrando por baixo dele aqui. Vou contar uma história sobre o latíssimo para você, jovem. Você que é novo, cheio de sonhos na vida, que você corrige todo mundo que você acha que está errado. Se você faz isso, para de fazer papel de mané na sua vida. Agora vamos para a realidade. O latíssimo do dorso que você conhece aqui, ó, eu vou contar a história dele. Quando eu estudei em 1999, você não era nascido na época. O latíssimo do dorso chamava grande dorsal. Eu adorava esse nome, todo mundo adorava. Se você conversar com pessoas da minha idade, profissionais formados na minha época, se for o seu caso aí, você vai lembrar disso. Bons tempos aqueles, né? Tamo junto. Chamava grande dorsal, só que tem uma história envolvida aí, né? Que aí depois, quando foi em 2004, eu acho, aí ele mudou depois para latíssimo, né? Só que o que vocês não sabem é que na década de 70 e 80, esse músculo aqui já chamava latíssimo do dorso. Como que os caras da nómina pensam, né? Da nómina anatômica? Eles pensam assim: esse nome tá ficando muito popular. Todo mundo conhece grande dorsal. A gente tem que falar de um jeito que ninguém entenda. Aí o que eles fizeram? Lá na década de 70 chamava latíssimo, que latíssimo é largo, né? Dorso, porque é das costas. Aí mudou para grande dorsal, que não mudou nada, é o grande das costas. Aí em 2004, o que os caras fizeram? Esse nome grande dorsal tá muito popular, não tá legal. Vamos mudar. Não tá legal, vamos mudar isso aí. Aí eles tiveram a incrível ideia de mudar para latíssimo do dorso. Trocou 6 por meia dúzia. Camada superficial do dorso. Superiormente trapézio. Inferiormente, latíssimo do dorso. Como eu gosto de irritar as pessoas aqui, grande dorsal. Qual o problema de eu falar grande dorsal? Vem me corrigir agora. Os caras ficam brabão, cara. Já vimos os 2 músculos superficiais, ok. Esse slide aqui já era, então. Pronto. Já vimos a primeira camada. Vamos para a segunda camada. Lógico, a segunda camada fica por baixo do trapézio e do latíssimo. Então são músculos de uma camada intermediária. São músculos mais profundos que o trapézio e que o latíssimo. Aqui existem alguns anatomistas que não concordam com o que eu falo, mas o que eu faço aqui é para deixar didática a sua explanação, o seu entendimento sobre esse terceiro grupo aqui, ó. É o seguinte, ó, na segunda camada você vai ter 3 pares de músculo, ou seja, são músculos de nome igual. Olha que legal, 3 pares. Primeiro par, romboides. Olha aqui, ó, romboide maior e romboide menor. E aqui eu coloquei também o outro músculozinho que entra aqui, mas a gente estuda esse outro músculo no pescoço, que é o levantador da escápula. Então o que vai importar pra gente aqui são os romboides.
Então os romboides são o primeiro par de músculos que eu tenho aqui. Por que primeiro par? Romboide maior e um romboide menor. Eu tenho um par de músculos aqui. Segundo par é esse aqui, ó. Serráteis posteriores. Então aqui eu tenho o serrátio posterior superior e aqui eu tenho o serrátio posterior inferior. São músculos respiratórios. Eu vou tirar um ranço da sua vida. Então você está vendo o segundo par de músculos aqui, ó? Os serráteis posteriores estão em pares. Eu tenho serrátio posterior superior e o serrátio posterior inferior. E o terceiro par de músculos que eu tenho aqui são esses dois aqui, ó. Esses dois aqui têm um formato de V aqui na sua região cervical. Esses músculos com formato de V, eles são chamados músculos esplênios, tá bom? Você tem o esplênio da cabeça, que é esse aqui, e esse aqui é o esplênio do pescoço. Esse aqui é o nome em latim. Eu deixei em latim porque a maior parte dos professores, eles passam para os alunos com esses nomes aqui. É o esplênios captius e os esplênios cervicis. Evidentemente é o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço, tá? Estão vendo 3 pares de músculos? Romboides, serráteis posteriores e os esplênios. São músculos fáceis de identificar aqui. Aí eu vou contar a historinha de cada um para vocês aqui. O legal é a história da bagaça, né? Então tá aqui, ó. Vindo aqui, vamos ver os 3 pares da forma que a gente viu aqui, ó. Romboides, romboide maior e romboide menor. É esse primeiro par aqui, ó. Esses são os romboides. Isso vai ser importante você perceber agora. Rogério, como que eu faço para não confundir os romboides com esse que está por baixo dele aqui, ó? Que é o serrátio posterior superior. Fácil, brother. Os romboides, eles têm suas origens nos processos espinhosos e suas inserções na borda medial da escápula aqui, ó. Isso é característica dos romboides. Agora eu vou te mostrar onde está a pegadinha que você cai na prova. Você não. Você é anatomia fácil. Agora você vai falar, eu não! Essa pareceu um negócio de coach agora. Eu não! Então você não vai cair mais nesse negócio, não. Tirei os romboides. O que eu encontrei por baixo dos romboides? Esse aqui é o serrátio posterior superior. E esse aqui de baixo, ó, é o serrátio posterior inferior, ó. Eu não vou falar nada de ações, nada disso. É identificação dos músculos que a gente tem aí. Por que a galera confunde esse aqui? A princípio, quando você olha a imagem estática aqui, você fala, meu, esse músculo aqui está se originando nos processos espinhosos, indo até a borda medial da escápula. Só que se eu virar o cadáver aqui, ó, o que você vai ver aqui, ó? E o serrátio posterior superior, ele não vai até a borda medial da escápula, jovem. Vou fazer o seguinte, vou deixar todo mundo transparente agora. Olha aqui, ó, para você ver o seguinte. O serrátio posterior superior, ó, ele vai até as costelas. Ele pega a segunda, terceira, quarta e quinta costelas. Então, suas inserções, elas ocorrem da segunda à quinta costelas. Esses serráteis aqui, tanto posterior superior quanto posterior inferior, são músculos respiratórios. Rogério, por que serráteis? Porque são serreados, eles têm o formato denteado aqui, ó. Porque eles formam digitações até as costelas. Eu vou tirá-los aqui agora. O segundo par vocês já viram, ó. Aí eu vou tirar, assim, esse é um primeiro ranço. Segundo, esse aqui, ó. Esse aqui é o serrátio anterior, ó. Esse é o serrátio anterior. Você vê que ele é serreado, que ele é denteado também. Porque ele tem, eu ia falar denteações. Qual foi o nome que eu falei agora ali? Digitações. Ele tem digitações aqui, no caso, da primeira à nona costelas, né? Só que o serrátio anterior só tem serrátio anterior, tá? Então não confunde questão de serráteis, porque eu tenho um serrátio anterior e 2 serráteis posteriores, tá? Isso aqui é só pra você não cair no golpe, tá? Aquela história, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Aí eu tinha mostrado para vocês também, tinha esse outro músculozinho aqui que acompanhava aquele primeiro grupo, né, dos romboides. Esse aqui é o levantador da escápula, tá? O levantador da escápula eu costumo estudar com os meus alunos, grupo lateral do pescoço, junto aos músculos escalenos, tá? Que são esses aqui, ó. Que é um grupo lateral de músculos aqui, ó. Você identifica bem aqui o levantador da escápula, porque foi ele que formou o ângulo superior da escápula aqui. Você já viu que a escápula tem um ângulo superior? Ela é um triângulo. Esse ângulo superior foi formado pelo tracionamento do levantador da escápula, tá? Que é esse aqui. Então vou tirar o levantador da escápula aqui, para deixar a imagem mais limpa. Tirando o levantador da escápula, vocês veem aqui os esplênios. Eu sei, você tá desesperado agora. Você fala, Rogério, agora o bicho começou a pegar. Os músculos daqui são todos iguais. São. São.
Quando você disseca uma coluna vertebral, você tem que ir por camadas. Eu tô falando de secção de cadáver real mesmo. Porque são músculos muito finos. Então, pela técnica de dissecação, você tem que ir bem devagarzinho para identificar todo mundo. Senão você vai achar que é tudo uma coisa só. Então, vamos devagar. Quem são os esplênios? São esses dois aqui, ó. Esplênio da cabeça, porque ele vai se dirigir até a base do crânio, por isso que ele chama esplênio da cabeça. Você vê aqui, ó, esplênios captus. Bonito nome, né, gente? Pra você falar na sua próxima aula. Gasta seu anatomês na próxima aula da faculdade online. Você vai falar assim, professor, um dos músculos mais legais que a gente tem aí no pescoço são os esplênios. Eu tenho o esplênios captus e eu tenho esplênios cervicis. E seu professor vai falar, onde você aprendeu isso, jovem? Aí você vai falar, na live do Rogério, estava tão feliz aquele dia. É isso que você vai falar, gente. Aqui tem água, não é vodka não, tá bom? Então é isso aí, ó. Esplênios captus. Você vai falar assim, com voz de locutor ainda. Esplênios captus. E aí você vai ver o de baixo aqui, ó. Esse aqui, ó. Que é o esplênios cervicis. Aqui ele chama de esplênios coli. Coli é pescoço também, tá? Então esse aqui é o esplênio do pescoço e esse aqui é o esplênio da cabeça, bom? Vocês podem ver, ó, esplênio do pescoço, ele vai somente até a coluna cervical. Deixa eu deixar todo mundo transparente aqui, ó. Esplênio do pescoço vai até a coluna cervical. Esplênio da cabeça, evidentemente, ele vai até a base do crânio. Lá naquela região, tanto occipital quanto mastoide. Então é um musculozinho maroto aí, tá bom? Então tá aí nossos esplênios, cabeça e pescoço. Se eu tirei a segunda camada intermediária aqui, ó. Aí quando você olha, você fala, Rogério, danou-se de vez. Quase, ainda não, porque agora... eu não vou falar pra você que o bicho vai pegar. Agora que a coisa fica legal. Cara, a coisa fica legal pra você... Quando você entende o espírito da coisa, deixa eu ver. Seguinte, a coisa fica legal pra você, fica bacana, quando você começa a entender como funciona a anatomia. A terceira camada do dorso é a camada dos famosos músculos paravertebrais. Tem muita gente, eu vou falar, não é pouca não, muita gente que se forma sem saber o que é um músculo paravertebral e quais são os músculos que formam esse grupo. Mas você... primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade já vai saber e é hoje. Essa é uma dúvida frequente e eu vou ensinar para você agora. Que aqui a gente não esconde nada. Os músculos paravertebrais, eles têm esse nome, eu vou mostrar para vocês, por um motivo simples. Eles são paralelos à coluna vertebral. Se você perceber aqui, ó, eu tenho esse grupo mais lateral aqui, ó, coluna vertebral. Corre junto à coluna. É paralelo à coluna? É. Então é paravertebral. Ponto. Acabou. Aqui o segundo grupo. Ó. Coluna vertebral no meio. Corre paralelamente à coluna vertebral? Corre paralelamente à coluna vertebral. Então é do grupo paravertebral. E esse aqui, ó. Coluna vertebral aqui no meio. Corre paralelamente juntinho à coluna vertebral. Corre paralelamente à coluna vertebral. Juntinho da coluna vertebral. É paravertebral porque é paralelo à coluna vertebral. Cara, agora não vem me fazer uma pergunta que me fizeram outro dia. Aí eu fiquei brabo. Aí eu fiquei brabão. Aí é problema na base. Base, sabe, ensino médio? Paravertebrais são paralelos, corre junto à coluna, ponto. Eles têm o nome também de grupo eretor da espinha ou grupo extensor da coluna, o GEC, GEC. É o grupo extensor da coluna ou eretor da espinha. É esse grupo e alguns grupos profundos, tá? Mas esse aqui é o principal. Os paravertebrais, esses músculos da terceira camada, eu vou ensinar para vocês a regra para vocês saberem quem são eles, porque vocês vão ver que vocês vão dar uma bugada, mas depois dessa aula você nunca mais vai errar isso. O primeiro grupo que eu tenho aqui são os iliocostais, que são mais lateralizados. O grupo intermediário são os longuíssimos, ou longos do dorso. E o grupo mais próximo à coluna vertebral são os músculos espinais. Eu posso explicar. Iliocostais, por que tem esse nome? Porque eles vão avançar do ilho até as costelas, mas nem sempre. Os longuíssimos, porque eles são compridos, principalmente o longuíssimo torácico. Você vai ver que o longuíssimo torácico, ele é o músculo mais longo do seu corpo, juntamente com o sartório, tá? Então o sartório e o longuíssimo, os dois músculos mais longos do seu corpo. E os músculos espinais são aqueles que ficam basicamente nos processos espinhosos.
Eles têm esse nome de espinais aqui porque eles têm tanto suas origens quanto suas inserções nos processos espinhosos, por isso são chamados espinais. Então, a camada dos paravertebrais aqui, para vocês lembrarem, eu não sei se isso vai ajudar, tá? É a camada do ILS, desculpa, do ILE. Eu falo S porque a gente estuda do inglês, é spinal, né, com S. Mas é o ILE. Eu não sei, o que é associação você pode fazer com o ILE? Sei lá. Não sou muito dessas coisas aí que a galera gosta de para associar nomezinho, não. É o ILE. Iliocostais, longuíssimos e espinais. Aí você tá falando assim, Rogério, legal, tá bonito, né? E agora? E agora? Quando a gente tiver lá na prova prática e tiver com o espeto lá? Fácil. Fácil. Eu vou mostrar para você que é fácil isso aqui. Eu tô vendo todos eles aqui. Qual que é a ideia que você vai ter dos paravertebrais? Essa aqui, ó. Olha que fácil que é isso aqui, ó. Um grupo muscular mais lateralizado. Eu tenho um grupo muscular que ele fica na coluna mesmo, nos processos espinhosos. E eu tenho um grupo muscular que ele fica no meio dos dois grupos, ó. Como que vai funcionar isso? O grupo mais lateral são os iliocostais. São aqueles que vão do ilho até as costelas, só que não. Então é esse grupo mais lateral. O grupo que eu tenho lá na coluna vertebral são os espinais. É o que fica junto da coluna mesmo. E esse grupo intermediário aqui, o do meio, ó, são os longuíssimos. É verdade esse bilhete, eu posso te provar aí. O grupo mais lateral são os iliocostais, o intermediário, os longuíssimos, e o mais próximo da coluna, os espinais. Vou te mostrar isso agora aqui, ó. Olha que fácil, ó. Vamos começar pelo iliocostal. Então tá aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, você vai ver que eu tenho um grupo lateralizado, ó, músculo mais lateral. Eu tenho um músculo intermediário, que é longo pra cacete, né? Fala a verdade, né? Bicho é longo. Eu tenho um outro grupo aqui colado na coluna vertebral, ó. Mano, não tem erro pra você. Não tem erro. Então eu tenho aqui, ó, os iliocostais. Eu tenho 3 camadas de iliocostais aqui, ó. Esse aqui é o iliocostal lombar. Agora eu vou fazer a multiseleção, ó. Aqui eu tenho o iliocostal torácico, que ele avança em 3 grupos, tá? E esse aqui é o iliocostal cervical, tá? O iliocostal do pescoço. Esses aqui são os iliocostais. Vocês estão vendo que os iliocostais, eles são o grupo paravertebral, ó, paralelo à coluna, mais lateralizado. Vaza. Tirei. Por quê? Porque agora eu quero que vocês vejam. Eu vou falar do grupo que fica colado na coluna aqui. Eu tenho os espinais aqui, ó. Esses aqui são os espinais torácicos, justamente porque eles ficam na região torácica. Aqui, ó, vocês vão ter os espinais cervicais, ó. Esses aqui são os espinais cervicais, ou espinais do pescoço. Se eu deixar todo mundo transparente, ó, tá vendo que eles ficam colados na coluna vertebral, ó? São os espinais esses aqui, ó, tá? Então eu vou tirar os espinais agora. E no meio desses 2 grupos, aí para ficar fácil para você agora, eu tenho os longuíssimos. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o longuíssimo torácico. Junto com o sartório, ele é o músculo mais longo do seu corpo. Ele pode ser o mais longo, porque se você fizer uma pesquisa no Google, ele vai dar que o sartório é o mais longo. Vou deixar todo mundo transparente agora. Quem é mais longo, o sartório ou o longuíssimo torácico? Aí vai depender, tá? Tem pessoas que têm a perna curta, tem pessoas que têm. E aí o sartório, ele pode ser mais curto que o longuíssimo. Então a gente tem aquelas pessoas que são brevilíneas, e aí o longuíssimo pode ser mais curto que o sartório. Então, esses são os 2 músculos mais longos do seu corpo, tá? Sartório e longuíssimo. Só que como a gente não tá falando de coxa, aqui a gente tem que falar do longuíssimo. Esse aqui é o longuíssimo torácico. Eu tenho esse outro aqui que é o longuíssimo do pescoço, ó. Como que eu faço para fazer a multiseleção? Ah, já tá. Esse aqui é o longuíssimo do pescoço e esse aqui é o longuíssimo da cabeça. Evidentemente, o do pescoço e da cabeça não tem nada de longuíssimo, tá? É porque esses músculos aqui, apesar de ser uma coisa só, suas fibras se fundem, tá? É como se fossem músculos separados. Então, é um negócio meio complicado quando você disseca um cadáver. Esses aqui dão um pouquinho de trabalho para você. Se você está na parte de dissecação na sua faculdade, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais complexa. Pescoço é muita coisa num espaço curto, né? Então vocês veem aqui que ele fica paralelo à coluna vertebral também. Se eu tirar, ó, tiramos a camada dos músculos paravertebrais, ó. Ah, Rogério, mas tem mais paravertebrais. Aí calma, jovem.
Isso aqui é outro grupo muscular. Agora vamos para a quarta camada. Agora você já viu, tá vendo? Tem aqui agora, só para você ficar feliz agora. Iliocostais lombares, iliocostais torácicos e iliocostal do pescoço. Longuíssimos. Longuíssimo torácico, que é uma bitela. Longuíssimo do pescoço e longuíssimo da cabeça. E aqui os espinais. Eu tenho espinal torácico e espinal cervical. Eventualmente tem uma variação anatômica do espinal, é um espinal da cabeça, mas é variação, então variações não servem pra gente aqui, serve só a regra. Quarta camada, entram os músculos chamados transverso-espinais. Seguinte, para você entender o que é essa quarta camada aqui. Isso aqui aí o pessoal vai falando assim, mas me dê as referências desses nomes. Isso aí, se você já abriu um Tortora, um Moore, você vai encontrar esses nomes de classificações de músculos, tá? Grupo eretor da espinha, transverso espinais. Coisa que você tem que ler nos livros que seus professores indicam para vocês. Eu indico Tortora e Moore, que são os que eu mais gosto. O que são músculos transverso espinais? Aí ficou fácil para você. São músculos com origens nos processos transversos inferiores e inserção nos processos espinhosos superiores. Então eles vão se dirigir num formato de flecha assim, ó, dos processos transversos para os processos espinhosos. Isso é uma característica desse tipo de músculo. Porque você viu que os espinais que a gente viu na outra camada, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o espinal torácico, ó. O que o espinal torácico faz? Tem origem no processo espinhoso inferior e inserção no processo espinhoso superior. Então tá vendo a diferença de um músculo espinal para um transverso espinal? São diferentes. Então isso aqui, vocês vão ver também, eu tenho aqui no dorso, esse grupo mais lateral aqui, que são músculos transverso costais. Às vezes você tá vendo isso aqui, você fala, mano, eu vim aqui para descomplicar e o Rogério vem com mais nomes. Quanto antes vocês veem esses nomes cabulosos, melhor para você. Porque quando seu professor falar o nome, você vai falar, nossa, eu lembro desse nome lá daquela live do Rogério, no dia 13 de junho de 2021, às 20 horas e 43 minutos. É lógico que você não vai lembrar de nada, acho que nem do músculo. Mas, basicamente, é importante que vocês vejam esses nomes primeiro, para quando seu professor falar, eu já ouvi isso. Por isso que você tem que estudar antes da sua aula, entendeu? Isso é muito importante. E aqui a gente vai determinar 3 grupos de músculos. Esse primeiro grupo aqui são os semiespinais. Evidentemente, você está vendo aqui, semi. Semi é metade, né? Por que semi-espinal, Rogério? Pô, metade espinal e metade em processo transverso. Por isso que é semi-espinal. E aqui eu tenho também os semi-espinais da cabeça, que eles vão até a base do crânio, né? Isso aqui é transverso espinal, mas não é uma regra, tá? Tudo bem. Porque tem alguns, no caso aqui o da cabeça, que vai para a cabeça. Aí você fala, mas é transverso espinal. Não é, só uma classificação por camada, filho. Para de levar as coisas ao pé da letra. Para de ser aluno chato. Vocês têm aí, né, aqueles colegas que vocês estão na aula online ou na aula da faculdade, o cara fica só enchendo o professor. Se você é uma dessas pessoas, não faça mais isso. Você tá passando vergonha. As pessoas te chamam de chato. E quer uma dica? Uma dica com voz de locutor? Seja o melhor amigo do seu professor de anatomia. Entendeu a referência, né? Esse segundo grupo aqui, ó, é o famoso músculo multífidos. Esse aqui é um dos músculos que todo mundo fala o nome dele, mas ninguém sabe quem é. A real é essa. Ele é um dos músculos mais profundos da coluna vertebral. Tem muito livro que vocês leem quando vocês vão lá, vocês se formam, vão fazer curso de terapia manual. Aí tudo fala do multífidos. Você achar que o multífidos faz uma tarefa sozinho, eu vejo, né, nessas terapias manuais, isso já é um erro. Porque a gente tem os paravertebrais e os transversos espinais agindo juntos. Então, esses músculos transversos espinais aqui, eles também agem como músculos do grupo extensor. Eles ajudam a estender a coluna vertebral. Só que eles vão entrar agora no movimento que o grupo extensor não faz. É o movimento de rotação da coluna e estabilização das vértebras. Então é muito interessante que vocês entendam. Isso eu não vou falar das ações, só vou falar da parte anatômica, tá? Mas eu tenho uma raiva quando eu ouço falar do multífidos como sendo o salvador da pátria da coluna vertebral, e realmente não é. É um conceito totalmente errôneo, tá? E esse aqui, ó, o último grupo, esses músculos aqui parece que eles costuram a coluna. E são mesmo, eles estabilizam as vértebras. São os músculos chamados rotadores torácicos, tá? Esses aqui são os músculos rotadores. Já tá no nome a ação deles, tá? Vamos lá que vocês têm que
Ó, tá quase dando 10 minutos essa live aqui. Eu tô quase cumprindo a meta de 10 minutos. Vamos lá, vai dar. Então, primeiro grupo muscular que a gente tem aqui, os semiespinais. Então você vai olhar aqui, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Esse aqui é o multífidos, ó. É um cara mais profundo. Vocês estão vendo que o multífidos vem aqui, ele fica descoberto na região lombar. Tá descoberto, tá? Tá descoberto porque eu tirei todo mundo da frente também, não é assim, não leva ao pé da letra, não seja chato. Quando a gente tem os transversos espinais aqui, ó. Você vê que ele tá descoberto na região lombar e ele fica coberto da torácica para cima. Por que isso tá acontecendo? Porque aqui a partir da torácica, na região torácica e na região cervical, eu tenho os músculos semiespinais. Esse aqui é o semiespinal torácico, ó. Vamos lá, ó. Eu vou mostrando para você e tirando. Rogério, o semiespinal torácico é um músculo semiespinal do grupo transverso espinal. Por que é transverso espinal? Veja, origem nos processos transversos inferiores aqui, ó. Aí ele vai subir, ele sobe umas 4, 5 vértebras, às vezes até 6, e se insere lá no processo espinhoso acima lá, ó. Esse aqui ele pega da região torácica baixa até a região torácica alta lá. Ou seja, ele pega os processos transversos torácicos baixos e os processos espinhosos torácicos altos. Entendeu? Se eu tirá-lo, ó, você vai ver, ó, tirei. Você vai ver que a gente vai deixando o músculo multífidos mais aparente, ó. Porque o multífidos é o último da camada lá. É muito comum quando a gente está dando uma prova de anatomia, quando a gente disseca essas camadas aqui e eu coloco uma agulha em qualquer um desses semiespinais aqui, a galera já coloca multífidos, tá? Então é um erro, porque o multífidos, para você vê-lo, você vai ter que, principalmente na região torácica e cervical, tirar os semiespinais da frente. Porque é só um... O que eu ia falar? Cara, eu esqueci totalmente a palavra que eu ia falar. Só um aviso pra você, tá? Esse aqui, ó, tá vendo que tem um outro aqui, ó, separado de fibras aqui, ó? Esse aqui é o semiespinal do pescoço. Ou semiespinal cervical, tá? Eu vou deixar todo mundo transparente agora. Rogério, o semiespinal cervical, ele é um músculo transverso espinal? É, ó. Você vê que ele tem origem nos processos transversos inferiores. E aí ele vai se inserir nos processos espinhosos cervicais aqui, ó. Então você percebe aqui que ele salta um monte de vértebras aqui, ó. Nesse caso ele pode saltar de 6 a 8 vértebras, dependendo da pessoa. E os mais altos aqui, ó, as fibras mais altas, eles saltam só aqui, a primeira torácica até a C2 mais ou menos, tá bom? Então salta aí umas 7 vértebras. Então você percebe aí, semiespinal do pescoço, ele tem origem nos transversos e inserção nos espinhosos. Por isso que ele é um dos músculos do grupo transverso espinal. Vão tirar? Tá. Vocês veem aqui que o multífidos vai aparecendo aqui, ó. A verdade vai ficando mais aparente aqui, ó. A verdade é o multífidos, tá? Tá aqui, ó. Você tá vendo que pra gente ver o multífidos torácico e cervical tem que tirar os semiespinais, brother? De jeito não. E aqui eu tenho o último dos semiespinais, que é esse aqui. Sabe criança magrinha? Agora é uma coisa legal. Você já viu quando você tá vendo o pescoço de uma pessoa magrinha e você vê dois músculos bem destacados aqui no pescoço quando a pessoa tá em pé? Em criança magrelinha? Inicialmente você vai achar que é o trapézio. Se você é um desses inocentes que não assiste o canal Anatomia Fácil, sabe o que é aquilo? Agora, se você tem uma criança magrelinha em casa, você veja o pescoço dela, você vai pegar a criança e falar, para tudo que você está fazendo, vem aqui. Aí você vai olhar o pescoço dela de costas. Vai ficar de costa aí. Aí você vai ver o semiespinal, semiespinal da cabeça, que é esse aqui, ó. Tá? Aquilo lá que vocês estão vendo é o semiespinal da cabeça. É o músculo mais grosso que atravessa essa região cervical aqui, tá? É um baita de um músculozão e ninguém tá nem aí pra ele, né? Ninguém nunca falou pra você do semiespinal da cabeça em aula de anatomia palpatória. Agora sim, tirando os semiespinais, olha quem a gente vê inteiro aqui, ó. Por que ele tem esse nome? Esse nome multi é muitos, né? Como você já sabe. E ele é todo denteado, assim. Só que os anatomistas falaram, a gente não vai pôr o nome de serrátil profundo, sei lá. Aí eles deram o nome desse músculo de multífidos. Multi de muitas, fidos de fendas. Essa parte do processo, das origens dele aqui, ela é toda denteada, né, serreada. Forma fendas, tá? Daí vem o nome do multífidos. Muitas fendas. Vamos ver se no slide ele tá mais desse jeito que a gente quer. Não ajudou muito. Aqui, ó, tá vendo um monte de fendas aqui, ó?
que são as origens nos processos transversos aqui. Aí vem a origem do nome desse músculo aí, multífidos. Multífidos é um músculo incrível. Cara, ele se estende, juro pra você, é verdade esse bilhete, do processo espinhoso de C2. Essa aqui é a vértebra C2, cara. É axis. Sabe aquela vértebra que tem o dentinho lá? É axis. Agora vamos descendo aqui. Desce, desce, desce. Parece música de funk agora. Desce, 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 desce. Vamos tirar o glúteo máximo aqui. Tira os glúteos, que eu não preciso dele não. Aí. Desce, desce, desce. Nossa, pode virar um funk isso aí. Funk do multífidos. Desce, desce, desce até o sacro. Olha. Ele desce até o sacro. É um funk altamente instrutivo esse aí, não é? O multífidos desce da C2 até o sacro. Desce, desce, desce. Cara, eu não bebi hoje. Eu juro pra você que eu não bebi hoje. Hoje ainda não. Tiramos o multífidos aí, ó. A gente tá chegando onde a gente precisa. E aqui é aquele último grupo de músculos transversos espinais. Se você leva ao pé da letra, se você é aluno chato, eu vou te ajudar aqui, ó. Esses aqui são os rotadores torácicos. Os rotadores torácicos a gente tem de dois tipos, tá? Aí vocês vão matar a charada, né? Os longos, que são esses aqui, lógico, e os curtos, que são esses aqui. A mão, aí, e os curtos. Qual que é a diferença? O curto, ele sobe uma vértebra. O longo sobe duas. E se vocês perceberem bem, se vocês forem aqueles alunos chatos, o cara vai vir falar assim na aula: esse músculo não é transverso espinal. Realmente é do grupo, mas assim, do ponto de vista anatômico não é. Ele não se origina no processo transverso, e muito menos vai até o processo espinhoso. Ele fica restrito ao arco vertebral aqui. É interessante, tá? Ele pega aqui uma parte do processo transverso e a lâmina da vértebra aqui. Teoricamente não é, mas nos nossos corações é transverso espinal. Então a gente tem aqui o músculo chamado rotador torácico. Eu tenho longo e tenho curto. Você não tem rotadores desse jeito na cervical e você não tem esse tipo de rotadores na lombar. São músculos restritos à região torácica. Vou tirar aqui, ó. Os equivalentes a eles na região cervical são esses músculos suboccipitais aqui, ó. Mas isso aqui é músculo do pescoço, tá? A gente estuda na parte suboccipital. Aí você tá feliz agora, você fala: uau, eu estudei com o Rogério todos os músculos do dorso. Não, brother, ainda não acabou não, não acabou não, não acabou não. Tem mais gente, cara, olha isso aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem os cabros, tá vendo aqui, ó? Tem gente aqui ainda, velho. Ó, tem gente aqui. Tem gente por toda parte ainda, cara. Achou que tinha acabado, né? Calma, estamos chegando nos 10 minutos da live. Ainda temos nosso tempo, que a gente vai ver todos. Eu falei pra vocês, assim, vai ver todos os músculos do dorso. Que aula boa é aula comprida. Nossa, agora que eu vi, cortou rotadores aqui, ó. Rogerinho tá prometendo pra você. É a última camada de músculos que a gente tem aqui. São chamados músculos segmentares, porque eles vão pegar segmentos da coluna vertebral. A gente tem dois tipos de músculos segmentares só. Os intertransversários, que eles ficam entre os processos transversos, e os interespinhosos, atualmente chamados de interespinais. Mas assim, eu tenho certeza que quando seu professor passar para você e quando você ler um livro, vai estar escrito interespinhosos. Vamos ver os músculos segmentares aqui. São intertransversários e interespinhosos. Vamos lá. Tá aqui, ó. Agora ficou fácil para você aqui, ó. Interespinhosos. Tá aqui, ó. Interespinhosos cervicais. Vou pegar só um lado, tá? Tá vendo que tem do outro lado também, ó. Interespinhosos cervicais, vamos fazer a multisseleção aqui, ó. Interespinhosos torácicos. Os interespinhosos lombares são danados, cara. Eu sempre pego errado aqui os lombares. E os interespinhosos lombares, tá aqui, ó. Ah, hoje eu peguei certo. É porque eles ficam bem coladinhos aí. Por que são músculos segmentares, Rogério? Porque eles ficam interrompidos aqui, ó. Tanto os interespinhosos quanto os intertransversários, eles vão ficar interrompidos. Por isso que eles são chamados segmentares, porque eles têm interrupções. Então vocês estão vendo aqui, ó. Quer ver? Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um negócio pra você ver por que é segmentar, ó. Tomara que eu não... Meu, se eu perder essa camada, eu morro. Eu acabo a live aqui. Tá vendo porque eles são segmentares, ó? Eles são interrompidos aqui, ó. Entre cada processo espinhoso, esses músculos são interrompidos. Ufa, não perdi. Deixa eu tirar eles logo antes que dê ruim. Então tá aqui, ó, os interespinhosos a gente já tirou. Qual que é o segundo grupo que a gente tem aí? Os intertransversários
Intertransversários, a gente tem cervicais e a gente tem também lombares, tá? Tanto para os cervicais quanto para os lombares, a gente tem dois grupos. Aqui, ó, vamos ver se a gente consegue pegar eles aqui, ó. Aqui eu tenho os intertransversários cervicais posteriores, que são esses aqui, tá? Que vocês estão vendo. Vamos ver se eu consigo fazer a multiseleção aqui, ó. E os intertransversários cervicais anteriores aqui, ó. Que são esses. Consegui? Ah, consegui, ó. Vamos deixar todo mundo transparente agora para você ver, ó. Tá vendo que os intertransversários também são interrompidos, ó? Vou deixar aqui, esconder todo mundo, ó. Eles são interrompidos. Por isso que eles são chamados de músculos segmentares. Porque eles são segmentados mesmo, eles ficam em segmentos. Tá vendo a coisa fazendo anatomia? Fazendo anatomia é bom. A coisa da anatomia fazendo sentido para você? Então tá aqui, ó. Eu tenho os intertransversários posteriores e anteriores cervicais aqui, ó. Vou tirá-los, ó. Aí a gente não tem mais. Acabou aqui os músculos, tá? Porque isso tudo que vocês estão vendo agora aqui, ó, são músculos do pescoço, tá? Você tem aqui os escalenos, aqui vocês têm os músculos pré-vertebrais. São músculos do pescoço, tá? Não são músculos que pertencem à região dorsal, tá? E aqui na região lombar a gente tem também dois grupos de músculos intertransversários, tá? Que a gente tem aqui os laterais, que são esses aqui, ó. Na região lombar eu tenho os intertransversários laterais, porque esse aqui não pegou. Tá aqui, ó, intertransversários laterais. Então a gente tem aqui na região torácica, ele só pega a torácica baixa, às vezes nem tem na torácica, tá? A gente considera só lombares mesmo. E a gente tem aqui os intertransversários mediais aqui, ó. Qual que é o negócio legal da coisa aqui? Que os intertransversários lombares, os verdadeiros, são esses aqui, os laterais. Porque os intertransversários mediais, eles ficam nos processos mamilares, né? Teoricamente, eles são intermamilares, né? Mas tá no grupo aí, tá? Então não vem ser o aluno chato que todo mundo tira do grupo. Aqui na live, não. Por que eles são segmentares? Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles são todos cortadinhos aqui entre cada processo transverso. Então isso é importante para você. Tirando, viu que legal? Você estudou todos os músculos do dorso